Recentemente fizemos um episódio sobre ketchup, que hoje é feito principalmente de tomates. Isso levou um espectador a me perguntar sobre a pronúncia correta da palavra tomate em inglês. Essa é uma pergunta popular por causa de uma música de George e Ira Gershwin para o filme de 1937 de Fred Astaire e Ginger Rogers, Shall We Dance, que menciona diferenças de pronúncia de tomate e batata. E a música diz muitas coisas sobre classe e cultura. O verdadeiro ponto da música é que a diferença é insignificante. Quero dizer, afinal de contas, tomates e tomates são a mesma coisa. Mas como tomate e tomate passaram a ser pronunciados de maneira diferente? É uma questão histórica interessante porque a história surpreendentemente afeta a linguagem. E na história da linguagem, uma mudança que teria alterado a pronúncia da palavra tomate. E praticamente todo o idioma inglês se destaca como um exemplo brilhante da conexão íntima entre eventos históricos e as palavras que os descrevem. O período da rápida transformação da pronúncia do inglês, que foi chamado de grande mudança vocal, merece ser lembrado. A grande mudança vocal refere-se a um período de mudança radical na pronúncia da língua inglesa. A mudança ocorreu aproximadamente na Inglaterra entre meados do século XIV e o século XVIII, apesar de haver debates sobre seu início e fim exatos. O termo foi cunhado por Otto Jespersen, um linguista dinamarquês e anglicista, com foco na história da linguagem. Jespersen descreveu grande mudança vocal em sua obra de 1909, A Modern English Grammar on Historical Principles. O grande mudança vocal representa a transição do inglês médio para o moderno, afetando principalmente as vogais longas e algumas consoantes. A descrição exata de como ocorreu ainda é objeto de disputa acadêmica. Não ocorreu de maneira uniforme em termos de geografia ou tempo, ou seja, afetou a Escócia, o norte da Inglaterra e o sul da Inglaterra de maneiras diferentes e em momentos diferentes, e ocorreu em surtos e paradas ao longo de séculos. Mas enquanto outras línguas passaram por mudanças de vogais, a transformação significativa na pronúncia do inglês em apenas alguns séculos foi bem excepcional. Deixarei para os linguistas descreverem as diferenças reais de pronúncia, mas a mudança afetou significativamente a pronúncia de palavras com vogais longas. A palavra bite, por exemplo, com um i longo teria sido pronunciada no inglês médio do sul da Inglaterra como a palavra beat, enquanto beat seria pronunciada como bad, que soaria como bot. Isso significa que Geoffrey Chaucer e William Shakespeare teriam dificuldade em conversar um com o outro. Embora os falantes modernos de inglês possam ler o inglês médio de Chaucer, geralmente no ensino médio, sua pronúncia seria quase ininteligível para o ouvido moderno. O inglês de William Shakespeare, após a grande mudança de vogais, por outro lado, seria acentuado, mas bastante compreensível. Isso levanta a questão de como saberíamos que essas palavras eram pronunciadas diferentemente, já que não há gravações de som da época. A questão é parte do motivo pelo qual ainda há desacordo sobre como ocorreu o grande mudança vocal, mas pode ser compreendido a partir de pistas como as rimas usadas por poetas ou os trocadilhos de dramaturgos. Chaucer rimou palavras que Shakespeare não rimou. Chaucer, por exemplo, rimou a palavra surdo, que significa não poder ouvir, com a palavra vida, então escrita L-I-F. Hoje as palavras vida e surdo não rimam, mas no tempo de Chaucer elas rimavam. Eram pronunciadas como deafy. Outro exemplo é como as pessoas soletravam palavras em cartas pessoais. Elizabeth I soletrou deep como D-I-P-E e need como N-I-D. Isso indica que, em seu tempo, palavras soletradas com E-I já haviam mudado a pronúncia do som e do inglês médio para o som e longo que usamos no inglês moderno, de dep e ned, para deep e need. Assim, o uso dela da ortografia do inglês médio, onde I era pronunciado como I, aponta a pronúncia do inglês moderno inicial após a grande mudança de vogais. Na época, alguns estudiosos notaram as mudanças e até propuseram novos sistemas ortográficos para representá-las. Esses podem nos ajudar a entender como as mudanças ocorreram. Mas enquanto a questão de como a mudança ocorreu é interessante,
A questão do porquê é ainda mais perplexa e há ainda menos concordância entre os estudiosos sobre isso. Mas de alguma forma a história mudou a língua. O que aconteceu na Inglaterra nos aproximadamente 160 anos entre a morte de Geoffrey Chaucer e o nascimento de William Shakespeare, que fez com que dois mestres reconhecidos da língua inglesa não pudessem se entender falando sua própria versão do inglês. Como a história transformou a língua? É difícil responder, pois os estudiosos não concordam nem mesmo sobre quando começou a grande mudança vocal. Um dos fatores mais significativos sugeridos para explicar a rápida mudança na linguagem foi a migração populacional. Na Inglaterra medieval, a pronúncia variava, pois as pessoas raramente se distanciavam mais de uma dúzia de milhas de suas casas. As áreas desenvolveram dialetos regionais, mas eventos no século XIV impulsionaram uma maior migração para as cidades, reunindo pessoas com diferentes sotaques e dialetos, cuja mistura mudou a língua. Uma das razões vem da dominação normanda. Após a vitória de William, o Conquistador, em 1066, os governantes da Inglaterra falavam principalmente um francês normando mais caipira, diferente do francês parisiense. Nos próximos 300 anos, a língua da corte e do governo era o francês, enquanto a língua escrita era principalmente feita em latim, mas cerca de 95% da população ainda falava inglês. Os governantes normandos consideravam o inglês uma língua inferior e vulgar, deixando-a desregulada e principalmente falada em vez de escrita. A baixa mobilidade populacional levou ao desenvolvimento de dialetos regionais e desvios adicionais dos dialetos do velho inglês. Linguistas estimam que no século XII o inglês comum não entenderia o inglês falado a apenas 80 quilômetros de distância, mas no século XIV as pessoas se mudaram. A causa provável foi a peste negra. O primeiro caso conhecido da doença na Inglaterra foi um marinheiro de Gasconha, em junho de 1348. Em dezembro, estima-se que o surto matou entre 40% e 60% da população. Os impactos dessa despopulação em massa foram profundos, alterando a economia, a cultura e possivelmente a língua. Inicialmente, as pessoas fugiram de locais com altas taxas de mortalidade devido à praga, como Londres. No entanto, um estudo interessante do ano passado, que analisou dados de cidades medievais, encontrou um resultado surpreendente. Apesar da devastação da praga e seu retorno periódico, as populações urbanas se recuperaram aos níveis pré-praga até o século XVI. Pesquisas sobre aldeias rurais abandonadas e desmatamento indicam que as populações rurais diminuíram no mesmo período e levaram mais de um século para retornar ao nível pré-praga. O resultado é contraintuitivo. Esperava-se que os lugares mais atingidos pela pandemia se recuperariam mais lentamente, devido ao impacto na população e à relutância em retornar a áreas de alta mortalidade. Os dados indicam que houve migração de áreas rurais com baixa mortalidade para áreas urbanas com alta mortalidade. A conclusão é que a qualidade da terra e a infraestrutura, como estradas e rotas comerciais, foram mais determinantes para a migração do que as taxas de mortalidade. Com o declínio populacional, as pessoas migraram de terras marginais e com menos recursos para áreas com melhores condições agrícolas e mais infraestrutura. Os resultados sugerem que o sudeste da Inglaterra, incluindo Londres, teve um aumento significativo na imigração do norte do país após a pandemia. Essa conclusão é corroborada por registros acumulados pelas universidades de York e Sheffield no Banco de Dados de Imigrantes da Inglaterra, que rastreia a imigração para a Inglaterra entre 1330 e 1550. Após a praga, a escassez de mão de obra gerou uma alta demanda por trabalho, resultando em melhores condições e salários em relação a outras regiões da Europa. Isso atraiu imigrantes das ilhas britânicas, noroeste da Europa e de lugares distantes. A pesquisa sugere que até uma em cada 100 pessoas na Inglaterra medieval era imigrante. O resultado é uma mistura de dialetos ingleses e palavras estrangeiras, emprestadas durante o período do grande deslocamento de vogais. Palavras emprestadas, especialmente do francês, também explicam o fenômeno. Os normandos trouxeram um enorme número de palavras francesas para o idioma inglês, milhares delas. Essas palavras e pronúncias francesas, é claro, transformariam o idioma. Nomes de animais como vaca, porco e ovelha
vieram do inglês, apesar da pronúncia diferente no inglês médio. Já os nomes de suas carnes, carne bovina, porco e carneiro, derivaram do francês. Os tribunais de justiça eram conduzidos principalmente em francês, então muitos ingleses aprenderam a língua, mesmo ainda falando principalmente inglês. Porque a mistura de idiomas causaria uma mudança de vogais séculos após a conquista normanda? O francês usado pela corte evoluiu para uma forma única, o anglo-normando. Os normandos se tornaram mais anglicizados e os nobres passaram a falar inglês e francês com maior frequência. A perda da Normandia para Filipe II da França, em 1204, tornou os nobres normandos mais dependentes de suas posses inglesas e distantes da corte e costumes franceses. Cada vez mais as pessoas do poder falavam inglês, mas com um forte sotaque francês, e falavam uma versão do francês que era fortemente influenciada pelo inglês. E as pessoas que não estavam no poder queriam soar mais como as pessoas que estavam no poder, porque era mais prestigioso. A guerra com os franceses aumentou ainda mais o impacto das palavras francesas emprestadas na pronúncia do inglês. A série de conflitos que seria chamada de Guerra dos 100 Anos começou em 1337. A guerra pode ter impactado a língua de algumas maneiras, como causando migração devido ao recrutamento e movimento de tropas, além do número de ingleses que passaram tempo no continente lutando. Porém, a guerra também gerou um ressentimento em relação ao francês como o idioma do inimigo. Henrique IV, que depois seu sobrinho Ricardo II em 1399 foi o primeiro rei inglês cuja língua materna era o inglês, e ele fez seu juramento nesse idioma. Essa nova aversão ao francês, apesar da conversão de nobres francófonos para o inglês aumentar o uso de empréstimos linguísticos, pode ter causado uma supercorreção, quando a pronúncia de palavras derivadas do francês foi alterada para soar menos francesa. Essa supercorreção pode explicar por que uma língua tão influenciada pelas línguas românicas acabou tendo uma pronúncia tão distinta. Mas isso não explica por que a mudança foi tão massiva. Alguns linguistas acreditam que isso pode ser explicado pela mudança em cadeia. Em resumo, uma pequena mudança pode causar alterações em outro lugar. Por exemplo, pronunciar uma vogal de uma maneira diferente pode exigir que outra vogal seja pronunciada de maneira diferente para que as duas não soem muito parecidas. Os sistemas fonológicos buscam naturalmente economia e simetria. Embora não seja tão mecânico quanto parece, uma pequena mudança pode provocar uma cadeia de alterações que levam a algo grande, como o grande deslocamento de vogais. Um resultado do grande deslocamento de vogais é que ele explica parcialmente por que o inglês é tão complicado. O grande deslocamento de vogais espalhou-se aleatoriamente no tempo e na geografia, não se aplicando uniformemente a todas as palavras relevantes. A combinação de letras EA, por exemplo, era pronunciada no inglês médio. Meat era met. Houve uma fase em que era pronunciado A. Meat teria sido mate. E então, finalmente, o som longo de I que tem hoje, meat, junto com palavras como speak e beam. Mas algumas palavras se perderam no percurso. Met se tornou meat, mas steak, que originalmente teria sido pronunciado stack, ficou preso no meio em steak, com palavras como great. Não seguiu em frente para se tornar stick. Algumas palavras sofreram mudanças para ditongos ou sons de vogais combinados, formando palavras como bear e swear. No inglês médio, essas palavras teriam todas rimado, mas no inglês moderno, a mesma combinação de vogais tem 3 pronúncias distintas. Foi por volta dessa época que a impressão na Inglaterra começou a padronizar a ortografia do inglês. Algumas das novas ortografias padronizadas não capturam os efeitos do grande mudança vocal e, portanto, muitas palavras em inglês não são escritas como soam. Na época de Chaucer, o i final das palavras e todas as consoantes teriam sido pronunciados. Muitos desses sons se tornaram silenciosos na fala, mas as letras foram mantidas na escrita. Em outros casos, a alteração da ortografia das palavras obscureceu sua relação com as línguas europeias de origem. Há mais confusão, pois ainda existem muitos artefatos do inglês médio. Por exemplo, a palavra shire. Todo britânico dirá que Buckinghamshire, Oxfordshire e Bedfordshire são pronunciados Buckinghamshire, Oxfordshire e Bedfordshire. A razão não é preguiça ou dialeto,
é que a pronúncia desses nomes foi estabelecida antes da grande mudança de vogais, quando Shire teria sido pronunciado como Sheer. Esses nomes são literalmente artefatos do passado da Inglaterra. E falando do passado da Inglaterra, o livro Domesday de William, o Conquistador, do qual aprendemos tanto sobre o passado da Inglaterra, é pronunciado Domesday, mas escrito Domesday, D-O-M-E-S-D-A-I. Não porque os normandos não sabiam soletrar, mas porque Dome era pronunciado Dum, antes do grande deslocamento de vogais. Assim, o rei normando francófono nos deixou um artefato do inglês médio. O grande deslocamento de vogais é fascinante por ter ocorrido apenas em uma região específica do continente. Todas as línguas sofrem algum grau de deslocamento de vogais, mas o francês, por exemplo, quase não mudou no mesmo período, apesar dos franceses terem enfrentado a mesma praga e guerra. O grande deslocamento de vogais é um artefato da singularidade da história inglesa, de senhores normandos que falavam uma forma de francês bastardizada e de uma língua de uma população tão baixa classe que ficou desregulada, ressurgindo e tendo que encontrar seu próprio caminho. É de uma língua permeada por palavras estrangeiras cujas pronúncias eram ora desejáveis, ora consideradas anátema, conforme a nação encontrava sua identidade. Representa um período em que a Inglaterra passou de um vassalo insignificante dos franceses para uma grande nação por direito próprio, de um período em que as pessoas passaram de majoritariamente rurais para muito mais urbanas. É uma língua tão complexa quanto a história do povo inglês. Então, e sobre o tomate e tomate? Chaucer provavelmente teria pronunciado como tomate, mas os tomates não existiam na Inglaterra na época dele. Shakespeare teria reconhecido o que era um tomate, mas provavelmente teria pronunciado com um A curto e chamado de tomate. E no inglês moderno foi pronunciado tomate por muito tempo. Não foi nada além de uma afetação dos ingleses da classe alta do século XVIII no sul da Inglaterra que transformou chance, dance e castle em chance, dance e castle, e transformou tomate em tomate. E como a música sugere, talvez essa diferença não seja tão importante assim, e nós realmente não precisamos desistir de tudo. Espero que tenha gostado deste 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para futuros episódios, escreva-os nos comentários. Responderei com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e veja nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.